Fala pessoal, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal. Se você está procurando por um plugin gratuito para substituir o Paz Analyzer da Waves, então assiste essa videoaula porque eu vou mostrar o excelente gratuito plugin Span, o analisador de frequências da Voxengo. E se você quiser aprender mais sobre áudio, aprender a produzir uma música MIDI, mixar, masterizar, editar um podcast, produzir um VS, eu tenho vários cursos que irão te ajudar. O link desses cursos estarão aqui embaixo na descrição desse vídeo e qualquer dúvida que você tenha, só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Então fica aí que depois da vinheta a gente continua. Toda vez que alguém me pergunta qual o plugin gratuito que poderia substituir o Paz Analyzer da Waves, para quem me segue, me acompanha aqui no canal, sabe que eu utilizo bastante esse plugin, que é um analisador de frequências, eu sempre indico esse plugin aqui, que é o Span da Voxengo. Como eu mencionei, é um plugin gratuito, dá para perceber só pelo layout que ele é um plugin bem feito, bem elaborado, com muita qualidade, com muitos recursos. Eu deixei ele insertado aqui no meu master, separei uma música que eu vou utilizar, vou dar o play, enquanto ela estiver tocando eu vou utilizar para passar pelas principais funções e recursos desse plugin. E para quem ainda não tem, eu vou disponibilizar o link para download desse plugin, do Span, aqui embaixo na descrição dessa videoaula. Então, vamos dar o play. Enquanto a música vai tocando, eu vou passando pelas principais funções e recursos desse plugin. Vamos começar aqui exatamente por essa região que eu estou passando com o mouse, onde vocês estão visualizando essas ondas verdes, que é o espectro de frequências. Nós temos aqui uma análise na horizontal das frequências, na vertical da intensidade sonora, amplitude do som, e toda vez que você navega por essa janelinha, aonde o ponteiro do seu mouse estiver passando, além das frequências e da intensidade sonora, ele identifica também a tonalidade. Aqui é um Lá2, frequência de 112 Hz, e aqui ele vem indicando a intensidade sonora. Se você quiser fazer uma análise mais precisa de uma região específica, clica aqui em Hold, ele vai congelar essa análise que ele estava fazendo. Eu posso até clicar aqui na barra de espaço para parar a reprodução, e eu poderia identificar um trecho em que eu não consigo ter uma boa visualização com esse zoom que está aqui. Então, basta manter pressionado o Alt ou Option, para quem estiver utilizando o Mac, arrastar clicando com o botão esquerdo do mouse e você consegue visualizar uma área específica. Reparem só. A gente consegue ter uma boa visualização dos picos e dos vales, mesmo nas altas frequências. Vamos identificar essa daqui, por exemplo. Seria a frequência de 7.960 Hz, um Si8, menos 41,4 decibéis. Esse vale aqui, por exemplo, frequência de 4.830 Hz, um Ré8, menos 53,2 decibéis. As análises que eu estou fazendo exatamente nessa região, nessa e nessa daqui. Para voltar à visualização anterior, Alt ou Option pressionado, dá um duplo clique e pronto. Se eu clicar aqui em Hold novamente, ele apaga, descongela a análise e aí eu tenho que voltar aqui, dar o play para a música ficar tocando. Um outro detalhe muito legal desse plugin é o seguinte: ao pressionar Ctrl ou Command, se você tiver no Mac, e clicar com o botão esquerdo do mouse, você consegue solar aquela frequência ou região de frequências que você estiver passando com o mouse. Essa é uma função muito legal, muito útil, principalmente se você quiser identificar uma região específica. Por exemplo, eu quero identificar essa região aqui, parece que tem um médio grave aqui saltando. Vou pressionar o Ctrl, clicar e ele vai solar. Reparem só. Vem mais para o grave ou mais para as altas frequências. Se eu quiser expandir um pouco essa seleção, só rolar o scroll do mouse. Se quiser deixar mais seletiva, rola o scroll do mouse ao contrário, e ele fica bem seletivo, a gente identifica aquela região bem específica da frequência na qual a gente estiver navegando aqui pelo espectro. Essa é uma função muito legal. Se você quiser alterar a cor, clica aqui nesse verde,
tem várias opções aqui. Pode selecionar qualquer uma, sem problema nenhum. Outra função interessante aqui também é essa análise aqui embaixo. Nós temos uma medição em RMS, identifica a quantidade de clippings, se tiver. Tem uma análise em True Peak também. Se clicar aqui no TP, agora eu tenho uma análise de pico, o TP é de True Peak. E repare o seguinte, essa é uma música que foi mixada e masterizada por mim, e na masterização eu mantive o True Peak não ultrapassando menos 0.3, que é o padrão de CD. E vocês vão identificar também que não vai ter nenhum trechinho dessa música clipando. Aqui eu tenho uma medição que está configurada em dBFS. Se eu quiser fazer uma medição com uma outra configuração, clica aqui em Metering. Se está configurado em dBFS, eu posso selecionar qualquer uma dessas opções. Se quiser fazer uma medição em LUFS, seleciona uma dessas daqui. Reparem que essa música eu masterizei mantendo o volume em LUFS em torno de menos 8, menos 9. Por isso que vocês vão identificar que ele está oscilando exatamente entre menos 8 e menos 9 na região de maior intensidade sonora dessa música. Vamos aqui para outro detalhe. Nós temos aqui o ponto de interrogação, que ele vai te informando ali no rodapé do plugin o que cada função por onde você estiver passando com o mouse significa, para quem quiser também identificar uma função específica. Presets, temos aqui a análise AB. Reparem que se eu mudar a cor aqui, a análise B já vem com outro padrão de cor. Deixa ele voltar ali. Já vem com outro padrão de cor, identificando que é uma análise diferente. Temos aqui o roteamento, configuração de estéreo, para solar, para copiar. Essa ferramenta aqui, ele amplia a visualização do espectro e tira a visualização da monitoração, que ali eu deixei configurado em LUFS, como vocês estão visualizando. Se eu quiser dar o zoom na horizontal, eu posso fazer por aqui, além daquela opção mantendo o Alt pressionado, eu posso vir aqui, diminuir e navegar. Quero identificar aqui de 70 a mais ou menos 100 Hz. Quero ampliar um pouquinho mais. Fica muito fácil de navegar, é muito simples utilizar esse plugin. Se eu quiser fazer uma visualização na vertical, dá um zoom, vem aqui, nesse trecho aqui, diminui e vem identificando. Clicou aqui, arrastou, voltou ao que era. E repare que o espectro, a princípio ele está aparecendo aqui uma análise de 20 a 20 mil Hz, mas isso pode ser configurado. Basta você clicar aqui nessa engrenagem. Mas antes da gente ir para essa engrenagem, temos aqui o Mode. Ele está utilizando uma análise padrão, default, como está aparecendo aqui. Mas tem várias outras maneiras de fazer análise. Por exemplo, essa Master já é uma análise diferente. Essa é legal para quem quer identificar o balanço tonal da sua música ou do arquivo de áudio que você estiver fazendo análise. Temos aqui essa última, que dá uma medição dupla, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Enfim, só vocês irem mexendo ali que vocês vão identificando. E para a gente concluir, vamos aqui nessa engrenagem, vai habilitar essa outra janelinha, e aqui nós temos algumas configurações bem interessantes. Vamos começar aqui por esses knobs de baixo. Nós temos aqui a frequência baixa, a frequência alta. A gente consegue ampliar o campo de visualização das frequências. Ele está configurado aqui de 20 a 20 mil, eu posso configurar de 1 até 96 mil Hz. Caso você tenha intenção e você estiver trabalhando com algum arquivo de áudio que tenha esse campo de atuação de frequências, você tem uma visualização que vai de 1 até 96 mil. Eu normalmente trabalho de 20 a 22 mil. Porém, repare o seguinte, na masterização, apesar de eu saber que nós, seres humanos, somos capazes de ouvir de 20 Hz até 20 mil Hz, eu deixei ainda muita frequência de baixa, soltando ali, abaixo de 20 Hz, que eu poderia ter limpado utilizando um filtro de high pass.
Aí você vai me perguntar, mas por que fazer isso já que nós não vamos ouvir essas frequências? Mas, pensando no comprometimento que eu vou trazer para o alto-falante do monitor ou para o fone de ouvido, se eu fizer um filtro aqui de high pass nas baixas frequências que nós não vamos ouvir, não temos capacidade de ouvir, com isso eu garanto também um processamento, uma amplificação do monitor ou do fone de ouvido mais suave, porque as baixas frequências são as que exigem mais potência do seu sistema de monitoração. Então, poderia ter aplicado aqui um filtro de high pass. Posso clicar aqui, ó, 20 Hz e 22.000 Hz. E eu costumo trabalhar dessa maneira aqui. Por que 22.000 Hz? Porque se eu for utilizar o padrão de CD na masterização, que é um sample rate de 44.100 e uma taxa de amostragem, né, uma taxa bit de 16, eu teria que ter uma análise até 22.000 Hz. Por isso que eu trabalho aqui em 22.000, apesar de saber que a gente só vai conseguir ouvir com capacidade, caso a gente não tenha nenhum problema auditivo, nem o ouvido cansado, por idade, alguma coisa assim, a gente vai ser capaz de ouvir no máximo até 20.000 Hz. Aqui nós temos também para dar um ranger nas baixas e nas altas frequências. Mesma coisa desse daqui, só que na parte de intensidade sonora. Então eu consigo aqui, ó, ampliar ou diminuir. Na verdade, aumentar aqui, né? E diminuir. E consigo aqui também, ó, aumentar ou diminuir. Aqui estava menos 18 e aqui menos 78. Mas questão de visualização mesmo. E aqui a gente tem um shape, esse knob é até bem interessante porque se você rodar ele está 4.50, trazer ele para cá, ele vai fazendo uma curvatura, enfatizando ou dando destaque mais para as baixas frequências em relação às altas frequências. Então tome muito cuidado, porque às vezes você pode comprometer o balanço tonal da sua música pelo fato desse knob estar configurado erradamente, e aqui ele faz o contrário. Então tome muito cuidado em relação a isso. Se você quiser, clica aqui nesse presetzinho e dá uma resetada. Ele vai voltar às configurações originais. Temos aqui também, ó, esse knob que ele deixa uma leitura mais lenta ou mais rápida. Ele está aqui em 2000. Se eu trouxer para baixo, a leitura fica bem rápida. E trouxer para o lado direito, a leitura fica super lenta. Clica aqui, 2000. Aqui o que eu quero destacar também é o seguinte. Nós temos esse block size 2048. Quanto maior, se eu clicar aqui, mais processamento ele vai exigir, ele fica mais lento, mas ele também consegue pegar muito mais os harmônicos, fazer uma leitura muito mais apurada, mas exige também do processamento. Aqui, ó, ele faz uma leitura com menos harmônicos, uma linha mais contínua e não identifica tão legal as frequências que estiver trabalhando. Deixa eu só puxar para cá, ó. O que também pode ser entendido caso você queira fazer uma análise de um balanço tonal. Mas, se quiser uma leitura mais padrão, mantém aqui o 2048, que é o que já vem pré-configurado. E nós temos aqui, para concluir, dois modelos de configuração. Assim como a gente fez aqui no Mode, que agora ele habilitou esse de usuário, eu tenho aqui esse Type, que eu posso alterar, por exemplo, esse para balanço ou para alguma coisa do tipo. Tem várias opções, ó. Esse ele vai identificando a máxima de cada um, tá vendo? Eu poderia aqui, ó, tentar diminuir um pouquinho a visualização para ter uma melhor visualização, identificação das frequências máximas que eu estou fazendo a análise. Se eu clicar aqui nessa opção para habilitar uma segunda visualização do espectro, olha o que vai acontecer. Ele vai me dar uma segunda visualização, uma camada por trás, e essa eu posso selecionar outra. Posso deixar uma assim e outra assim, ó. Deixa eu selecionar essa que é o padrão e essa de máxima, por exemplo. Teria uma visualização dupla, identificando
ou fazendo análises diferentes. Posso alterar a cor. Enfim, funções, recursos que esse plugin tem a nos oferecer, apesar de ser um plugin de medição de frequências, eu utilizo bastante, até porque é muito importante, além de ouvir, enxergar aquilo que a gente estiver fazendo no áudio. E essa é uma ferramenta excelente para a gente fazer esse tipo de análise. É isso, pessoal. Quem gostou desse vídeo e quiser, deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcado também o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago vários vídeos com dicas sobre áudio. Se você quiser adquirir algum dos meus cursos, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se quiser me seguir no Instagram é Augusto Queiroz, Augusto com 2 T's. E qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Forte abraço, até a próxima. Tchau!